O exercício 8 da página 35 fala o seguinte: para ir de uma cidade A até uma cidade B, um caminhoneiro terá que percorrer 100 quilômetros durante 2 horas. Então ele tem um tempo para fazer esse percurso. Não é mais, não é menos. São exatamente 2 horas para um percurso de 100 quilômetros. Então aqui no nosso esquema nós temos 100 quilômetros, que é o total do percurso. E nós temos aqui que o tempo não pode ultrapassar nem faltar, tem que ser 2 horas, certo? Porém, esse caminhão teve um problema mecânico. Ele fez o percurso então em 2 etapas. Na primeira etapa, ele fez um percurso de 20 quilômetros com uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Aí o caminhão quebrou e ele ficou parado ali, fazendo consertos mecânicos, durante 30 minutos, durante meia hora. Então olha só, ele fez um percurso de 20 quilômetros a 80 quilômetros por hora e ficou paradinho aqui meia hora, certo? A pergunta é: qual deve ser a velocidade média, a velocidade que ele tem que ter entre essa parte que ele ficou parado até o final do percurso dele, para que ele chegue lá exatamente num total de 2 horas. Ele tem que respeitar o total de 2 horas. A velocidade que nós teríamos que ter aqui é simplesmente o deslocamento dividido pelo tempo. Portanto, se nós encontrarmos aqui o deslocamento da segunda etapa e dividir pelo tempo da segunda etapa, nós vamos ter a velocidade naquela parte do percurso que é o que nos interessa. Para isso, vamos analisar o seguinte aqui. Qual é o total de deslocamento entre cidade A e cidade B? São 100 quilômetros. Quantos quilômetros ele já andou na primeira parte do percurso? Ele andou 20 quilômetros. Se o total é 100 e ele andou 20, quanto falta para terminar o percurso total dele? Ó, de 100, já andou 20, então tenho 100 menos 20, está faltando exatamente 80 quilômetros para finalizar o percurso. Então isso já nos leva a um avanço muito grande no exercício. Já sei aqui que o deslocamento dele, nessa parte que é o que interessa, é 80 quilômetros. Agora, se nós encontrarmos aqui qual é o tempo que ele tem para fazer esse percurso, a gente consegue chegar na resposta, que é a segunda parte aqui. Para encontrar esse tempo, nós temos que saber o tempo que ele gastou aqui nesse percurso, mais o tempo que ele ficou parado por problemas mecânicos. Se soubermos esse tempo perdido aqui, a gente pega o total do tempo, que é o máximo que ele pode gastar, que é 2 horas, subtrai do tempo que ele já gastou e a gente tem o tempo que ele deve fazer o restante do percurso, certo? Então, de novo, ó, se a gente souber o tempo que ele gastou na primeira etapa, mais o tempo que ele ficou parado, somar os dois, pegar o total do tempo que ele deve gastar no percurso, subtrair pela primeira etapa, nós teremos o tempo que sobra aqui para o nosso cálculo, que é a segunda etapa, que é o que nos interessa. Então, vamos lá. Qual é o jeito que eu tenho para encontrar o tempo nessa primeira parte do percurso aqui? Eu teria que tempo é igual a ΔS sobre V, ou ΔS sobre ΔV, tanto faz. Quem não lembra da formulazinha pode seguir o triângulo mágico do primeiro exercício que eu passei para vocês. Quem não lembra dela, desenha o triângulo mágico, esconde a letra T, que você vai encontrar essa formulazinha aqui. Então nós temos que o tempo da primeira etapa foi um deslocamento de 20 quilômetros, certo? E uma velocidade de 80 km por hora. 80 km por hora, certo? Então se eu dividir 20 por 80, eu sei o tempo que ele gastou naquela primeira partezinha. Então quem dividiu 20 por 80 aí, a gente vai ter aqui 0,25 horas. Então o tempo que ele gastou na primeira locomoção aqui do caminhão foi 0,25 horas, certo? Porém, ele ficou parado aqui mais meia hora, mais 30 minutos, que dá um total de 0,5 horas.
Então nós temos que somar aqui 0,25 horas mais 0,5 horas para saber o tempo que ele já perdeu nessa etapa, certo? Então, retomando aqui, eu vou somar 0,5 horas mais 0,25. Vou somar 0,5 mais 0,25. Então, tem um tempo total de 0,75 horas. Então, eu já sei que na primeira etapa, ele perdeu um tempo aqui total de 0,75 horas. Quantas horas ele pode gastar ao longo do percurso inteiro? Ele pode gastar exatamente 2 horas. Quanto tempo ele já perdeu dessas 2 horas? Ele perdeu 0,75. Então eu tenho que, para encontrar esse tempo aqui, eu vou ter o total de horas que ele pode gastar, que é 2 horas, menos o que ele já perdeu, que é 0,75 horas. Então eu tenho 2 horas menos 0,75 horas, certo? Fazendo esse cálculo, nós teremos aqui que ele poderá ainda consumir, nessa última etapa, um total de 1,25 horas. Então o tempo que resta para ele é um total de 1,25 horas, certo? Vamos lá então, eu tenho 80 quilômetros então, dividido pelo tempo que resta ainda para este percurso, que é 1,25 horas. Dividindo aí 80 por 1,25, nós teremos um total de 64 km por hora. Ou seja, ele deverá manter uma velocidade constante de 64 km por hora para chegar ao final do seu percurso em exatamente 2 horas de total de tempo. O exercício 9 da página 35 nos diz o seguinte: a distância entre a Terra e a Lua é um total de 3,9 vezes 10 à oitava metros, certo? E ele diz que a velocidade da luz é de aproximadamente 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Aí vem a pergunta: quanto tempo a luz que a Lua reflete demora para chegar até a Terra? Ou seja, ele está pedindo aqui o tempo. E o tempo, para quem fez o triângulo mágico, ou para quem lembra da formulazinha, a gente tem que é ΔS sobre a velocidade, sobre ΔV, ou ΔS sobre V. Então, basta termos o deslocamento e dividir pela velocidade que nós teremos o tempo total que a luz da Lua leva para chegar até a Terra. Para isto, vamos observar o seguinte: aqui nós temos quilômetros por segundo, ou seja, quilômetros, e aqui nós temos a unidade em metros. Portanto, nós não podemos colocar na formulazinha quilômetros e metros. Ou a gente trabalha só em quilômetros, ou a gente trabalha somente em metros. Para facilitar, vamos trabalhar apenas em metros, certo? Então aqui eu não vou mexer na distância da Terra até a Lua, na distância eu não vou trabalhar nada, não faço conversão. E já na velocidade da luz, eu vou converter ela em metros por segundo. Porque daí no final já teria uma resposta em segundos. Para converter aqui 3 vezes 10 à quinta quilômetros em metros, nós teremos que multiplicar por 1000. Cada quilômetro tem 1000 metros, certo? Então eu tenho aqui, ó, que 3 vezes 10 à quinta, eu vou multiplicar isso aqui por 1000, para transformar os quilômetros em metros. Multiplicar por 1000 é o mesmo que multiplicar por 10 elevado a 3, certo? Então eu terei ali 3 vezes 10 à quinta, vezes 10 elevado à terceira,
Seguindo a regrinha da matemática, eu conservo as bases e somo os expoentes. Então a base é 10, somando 5 com 3, eu vou ter aqui 8. Então eu tenho que a velocidade da luz é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então nesta parte aqui nós calculamos a velocidade da luz em metros por segundo, certo? Agora que eu tenho a velocidade da luz em metros por segundo e eu tenho o deslocamento em metros, eu vou colocar o deslocamento na formulazinha e vou colocar aqui a velocidade da luz na formulazinha nossa aqui. Então vai ficar T, que é igual a 3,9 vezes 10 à oitava, dividido por 3 vezes 10 elevado a 8. 3 vezes 10 elevado a 8, certo? Aí nós temos uma divisão, simplifiquei aqui, sobrou aqui 3,9 dividido por 3. 3,9 dividido por 3, eu tenho um tempo total aqui de 1,3 segundos. Esta é a resposta final do nosso exercício. Para quem tem dificuldade em trabalhar com as bases, você poderia também transformar aqui a velocidade da luz, tirando essa base 10, aumentando quantos zerinhos à direita do número 3. Aqui eu poderia aumentar 5 zerinhos, aqui eu poderia aumentar 8 zerinhos à frente do número 3,9 e dividir, trabalhar com esses números. Mas para facilitar, a gente trabalha com notação científica, basta você somar os expoentes e nós temos aqui um jeito mais prático de resolver o exercício. O exercício de número 10 nos diz que um veículo percorre 120 km a 60 km por hora. E numa segunda etapa ele percorre 150 km a 50 km por hora. E a pergunta é, qual foi sua velocidade média? A velocidade média, ela não é a média das velocidades. Eu não posso matematicamente somar esta velocidade com esta velocidade e dividir por 2. Nem sempre isso vai dar certo. A velocidade média, nós já sabemos que a velocidade média é o ΔS total dividido pelo tempo total. Então o que nós temos aqui? Eu tenho que ter o deslocamento total e o tempo total deste percurso. Porém, o deslocamento total está fácil. Ó, o deslocamento total aqui, basta somar os dois deslocamentos. Mas o tempo total não é indicado no exercício. O exercício nos indica a velocidade. Mas, através da velocidade, eu consigo achar o tempo de cada etapa do exercício. Então, eu vou achar o tempo 1, desse lado aqui, e o tempo 2 na segunda etapa. Somando o tempo 1 com o tempo 2, eu terei o tempo total e conseguirei resolver o exercício. Então, vamos lá. Vamos encontrar o tempo em cada etapa do exercício. Na primeira parte do exercício aqui, ó, nessa primeira parte, nós temos que o tempo é o deslocamento dividido pela velocidade. Quem tiver dificuldade com a formulazinha, desenha o triângulo mágico, esconde quem você quer encontrar, que a formulazinha vai surgir. Então eu tenho que o tempo é o deslocamento de 120 dividido pela velocidade, que foi 60. Então o tempo 1 aqui, nós temos que deu 2 horas. Encontrei o tempo 1. Então eu já tenho o tempo 1 para somar com o tempo 2. Vamos encontrar o tempo 2 agora. Mesma formulazinha, nós vamos ter aqui deslocamento pela velocidade. O deslocamento foi 150 na etapa 2, a velocidade foi 50. Então eu tenho que 150 eu vou dividir por 50. Dividindo 150 por 50, eu tenho um tempo total de 3 horas. Então agora eu tenho o tempo 1 e aqui eu tenho o tempo 2. Então veja bem, ó. Encontrei o tempo 1 nessa etapa, o tempo 2 nessa aqui. Agora vamos encontrar a velocidade média do total do percurso.
para encontrar a velocidade média, basta somarmos o tempo 1 mais o tempo 2 e somarmos o espaço 1 mais o espaço 2. Então vamos lá. Qual foi o espaço 1 e o espaço 2? O espaço 1 foi 120 de deslocamento. O espaço 2 foi 150. Então vamos somar aqui o total dos espaços. 120 mais 150. Qual foi o tempo total? 2 horas mais 3 horas. 2 mais 3. Então nós teremos que a velocidade média é 270, somando 120 mais 150, dividido por 2 mais 3, que nós teremos aqui 5. Quem resolveu aí vai dar um total de 54 km por hora. 54 km por hora. Esta foi a velocidade média ao longo do percurso. O exercício de número 11 da página 35, ele nos dá uma função horária que é S igual a 3t mais 6, e ele nos pede a velocidade média ao longo de um percurso com esta função horária, mas entre os tempos 1 e 5 segundos. Portanto, o tempo a gente não pode somar 1 mais 5, pois entre 1 e 5, quanto é que nós temos? Nós temos 4, certo? Então este exercício você não vai somar, você vai subtrair, porque o exercício diz entre 1 e 5. Entre 1 e 5 nós temos 4, certo? Agora, para encontrar a velocidade média, eu tenho que ter o deslocamento e o tempo. O tempo nós já vimos que é entre 1 e 5, o tempo aqui embaixo nós sabemos que vai ser 4. Então o tempo aqui embaixo nós sabemos que vai ser 4 segundos. Entre 1 e 5 nós temos um tempo aí de 4 segundos. Mas qual será o deslocamento entre 1 e 5 segundos? Qual será o deslocamento durante esses 4 segundos aqui no meio? Para encontrar o deslocamento, nós teremos que fazer dois cálculos aqui. Primeiramente, nós teremos que usar o primeiro tempo na função horária e encontrar o espaço para esse primeiro tempo. Depois nós encontraremos outro espaço usando mais um tempo, que é 5 segundos. E depois nós vamos subtrair os dois espaços para saber o que ficou de espaçamento durante o tempo entre 1 e 5. Resumindo, vamos resolver esta equação utilizando como letra T na equação um tempo de 1 segundo. Então, primeiramente, a letra T aqui valerá 1 segundo. Então, eu tenho que 3 vezes 1 mais 6. Eu tenho que o espaço é 3 vezes 1, 3, mais 6, eu tenho que aqui ele anda 9 metros. Então, no primeiro segundo, o espaço, a posição que se encontrava era 9 metros. Certo? Agora vamos fazer o mesmo cálculo, porém, no lugar da letra T, nós utilizaremos aqui o número 5. Certo? Para 1 segundo, fizemos o cálculo. Para 5 segundos, vamos encontrar agora. Para 5 segundos, eu tenho que T, que S é igual a 3, né? Vezes 5 mais 6. Então, ó, eu estou utilizando aqui o número 5. S é igual a 3 vezes 5, 15, mais 6. Nós temos aqui, ó, 15 mais 6. S, que é igual a 21 metros. Então nós encontramos que no primeiro momento ele estava no marco 9. No segundo momento ele estava no marco 21. Mas a pergunta é, entre 1 e 5. Então nós temos aqui entre 9 e 21. Entre 9 metros que ele estava no primeiro momento e 21 metros que ele estava no quinto segundo. Qual será o deslocamento dele? Portanto, eu tenho aqui, ó, 21, que é o espaço final dele, menos 9, que é o espaço inicial dele. 21 menos 9 é o total que ele andou aqui no meio. 21 menos 9. Então eu tenho aqui que ele percorreu 12 metros. Certo?
Então agora nós temos aqui 21 menos 9, nós temos um total de 12 metros. Então agora eu sei que o deslocamento efetivo entre 1 segundo e 5 segundos para esta função horária, nós temos que esse deslocamento efetivo foi 12 metros, certo? Agora tá fácil, você vai pegar o deslocamento total, que é 12 metros, dividir pelo tempo total, que é 4 segundos. Então nós temos que a velocidade dele vai dar aqui um total de 3 metros por segundo. Então esta é a velocidade, aliás, não é a velocidade final, esta é a velocidade média dele ao longo do percurso. E o percurso ficou entre 1 e 5 segundos, 4 segundos. E o percurso ficou entre 9 e 21 metros, certo? Que dá um total de 12 metros. Por isso, 12 dividido por 4, que deu 3 metros por segundo.